Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Muito obrigado pela audiência aí, pessoal dos restaurantes da cidade. Tá bombando. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui com meu papelzinho de pão aqui. Aqui, que marmota. Você só manda abraço para restaurante, você não é bobo, não, né? O Eric não, sou o Lincoln que gosta de marmota. Deixa eu mandar um abraço aqui pro William, lá de Matinhos, rapaz, no Paraná. Assiste pela internet. Alô, William, de Matinhos, no Paraná. Sempre assiste a gente. Tem abraço aí? Tem não, hoje não. Ana Lúcia de Oliveira, teve Ana Lúcia ontem de Oliveira. aqui. Grande abraço para ela e sempre assiste o programa. O Vander também, o filho dele, o Yuri, lá do Barreiro, sempre ligados conosco aqui. Muito obrigado pela audiência. Tem abraço aí, Edmar? Não. Hoje você está introspectiva, né? Pouca resenha e tal. Olha aqui, a gente falou aqui do Dátolo no início, né? A gente avaliou o Dátolo, avaliou também o Luan, mas é um argentino de Salvador, né? O Dátolo entrou no segundo tempo do jogo de ontem, com a missão de tornar o time ainda mais ofensivo e rapidamente ele cumpriu o acordo com o Cuca, né? Ele fez o gol que garantiu a vitória atleticana no Independência. Veja aí. Quando ele entrou no lugar de Rosinei, o Galo ainda estava atrás do placar. Na volta do intervalo, Dátolo ganhou sua segunda chance com a camisa do Atlético. Entrou com a missão de marcar e criar. A aposta de Cuca em um time mais veloz e ofensivo deu certo. O empate veio com Tardelli. Em busca da vitória, o argentino tentava chegar pela esquerda. Até os 43 minutos da etapa final, o drama de não conseguir finalizar. Mas o que era dele estava guardado. A vitória de virada teve um herói. Gracias a Dios, a bola entró no final, mas o time nunca desistió. Entramos no segundo tempo com outra mentalidade, sabíamos que no primeiro tempo não havíamos jogado bem, então entramos no segundo tempo e eu acho que jogamos um grande segundo tempo. Dentro de campo, comemoração, mas depois da partida, um desabafo. São muitas coisas que me aconteceram nestes últimos meses. Não a passei bem, é internacional. Últimos 5 meses não a passei bem. Então hoje estou comemorando o dobro, não? O dobro de esforço, porque eu não a passei muito bem esses 5 meses, repito, né? Se ele não foi tão feliz no Internacional, no Atlético, Dátolo já arranca elogios do comandante. A entrada dele foi boa, a gente passou a ter um homem a mais que a Portuguesa no meio-campo, porque eles também tinham 3. E, de repente, nesse homem a mais, a gente conseguiu ter uma liberdade um pouquinho maior para criar. Olha aí, então. Bom, especificamente sobre o Dátolo, a gente acabou já dando uma passada, mas é bom falar novamente da importância dele nesse elenco. Mas eu gostaria de perguntar a vocês, com a entrada do Dátolo ou não, qual foi a última grande apresentação do Atlético fora de Belo Horizonte? Porque aqui no Horto ele regula bem, ele joga bem. Mas fora de Belo Horizonte, Cadu? Olha, contra o São Paulo nas oitavas de final da Libertadores... Foi longe, hein? Foi mal no primeiro tempo, mas teve um grande segundo tempo, né? Recuperou ali aquele mau primeiro tempo. Eu tô tentando lembrar se tem alguma outra mais recente. Jogo aqui. Todo, 90 minutos, eu não tô lembrada. O último que eu lembro assim, de um tempo bacana foi esse pro São Paulo, de uma recuperação. 90 minutos que você tenha falado assim, nossa, eu tô falando fora de casa, tá, gente? Lá? Não tô lembrando. Mas talvez foi antes. Não, mas 90 minutos, né? 90 minutos. Não, principalmente fora, porque aqui no outro o Atlético joga muito bem, faz pressão e tal. Aqui o Atlético consegue inverter aquela situação adversa. Na Libertadores foi assim, perdi de 2-0 que ganhava de 2-0. Por isso que o torcedor acredita que é possível diante do Botafogo na quarta-feira. Mas 2-0, superação, o Atlético né? segue. Mas o Atlético aqui ele consegue se soltar melhor, o torcedor perto, incentivando. É diferente. Por que acontece isso, Dimara, na sua avaliação? Eu acho o Cadu chamou a atenção para uma coisa muito interessante ali, que quando parece que essa marcação é muito individualizada e os jogadores parece que se perdem quando o time adversário, principalmente, tem jogadores habilidosos. O cara sai de um, sai de dois, já desarruma tudo e vira uma zona. Por que acontece isso? Olha, eu acho que ninguém é maluco de dizer aqui que não é uma grande equipe, muito bem formada, é sim pelo Cuca, é um grande elenco, é um grande grupo, mas com o tempo, as jogadas do Atlético, principalmente fora de casa, né, as situações de jogo do Atlético, elas
começaram a sofrer uma grande marcação. Isso é óbvio que ia acontecer. É o time a ser batido, é o time que todo mundo passou primeiro, praticamente esse início de temporada observando, olhando. E quando ele está no Independência, e nessas alternativas que o Cuca usa, porque ele sabe utilizar o que ele tem no banco, né? Mesmo que ele tenha hoje o banco um pouco mais restrito diante dos cartões e das contusões, ele tem a torcida que vai junto com ele. Então a galera, e o Atlético, ninguém é maluco de dizer aqui que nos últimos anos, esse ano, com bom time ou sem bom time, a torcida sempre fez muita diferença. Essa história da vontade, da superação, da garra, da confiança. Isso faz diferença no Independência, sempre faz. Agora, para fazer justiça, eu lembrei de uma boa atuação do Atlético depois. Então contra o Corinthians, com o time misto. O Atlético ganhou no Pacaembu. Jogou direitinho ali. Com o time misto. Tinha o Bernardo, tinha o Hever, tinha o Vitor. Misto mesmo, não era reserva. Mas o Luan, que virou titular, já estava ali. Então, foi uma boa atuação. É um time que é principalmente fora, previsível. E outra coisa. Não, mas eu acho que é previsível dentro de casa também. Mas a questão é difícil até explicar isso, mas eu acho que o jogador se sente mais confortável, conhece mais, tem uma confiança aqui que é diferente. Chega em outros lugares, isso acontece para outra equipe também. Ela confia no seu domínio. O Cruzeiro, por exemplo, contra o Grêmio, ele perdeu o jogo. Mas aqui no Mineirão é um time numa situação forte. Especial. Agora o Cruzeiro também começa, agora com essa vitória da Ponte, a se encontrar mais forte fora de casa. Eu acho que isso é natural. Quem está dentro do seu domínio joga melhor mesmo. Só que o Atlético tem isso forte demais. Mas você tem aí no final do ano, e não tem como não falar. É o jogo mais importante da vida do Atlético, que é o Mundial contra o Bayern. O Bayern é um baita time espetacular, né? Aí eu digo, eu não vou me atrever a dizer aqui que o Bayern... o Bayern já vai arrebentar com o Galo, claro que porque não. tem uma coisa no futebol que para mim é fundamental e que o Atlético demonstrou isso em todos os jogos da Libertadores, que é vontade, determinação, raça. E isso aí pode fazer, aliado naturalmente à técnica que alguns jogadores do Atlético têm e que é uma técnica apurada, pode fazer com que o Atlético vença o Bayern. Isso é outra história, né? Aquele cara lá da Globo lá disse que o futebol é um esporte onde se ganha, se empata e se perde, não é? Então, o negócio uma coisa muito oportuna e lógica. Só que, e aí eu pergunto a você, Edmar, sempre com uma opinião, não é? Muito mais cabalizada. A minha é balizada, a sua é mais que muito mais cabalizada. Ganhou mais. Você não é nada. Não, a minha a gente tá falando de Bayern aqui, mas ainda tem o adversário antes ainda, não é? Pro Bayern também, imagina. Alô, Mazembe, alô, Internacional, alô, Mazembe. Nem lembra disso, para com isso. Mas o Júnior Brasil não me convenceu na resposta dele sobre o time fora de casa. Por que o Atlético não se apresenta bem fora de casa? Mas por que não tem explicação? Não, dá a sua explicação. Eu estou aqui para perguntar. Eu estou aqui para perguntar. E você está aqui para responder. Dimar Oliveira, corta o microfone do Brasil aí. Corta o microfone do Brasil. Dimar Oliveira. Dimar Oliveira. Está explicado. Dimar Oliveira. Eu preciso que você responda, porque ele não teve capacidade para responder. Dimar, por que o Atlético joga mal fora de casa? Ele foge do assunto. Eu disse aqui e continuo batendo nessa tecla. A questão do Atlético em casa é muito mais de superação no momento difícil que ele passa. E ele tem essa marcação que ele também sofre dentro de casa, mas quando ele tem a torcida, quando ele tem o apoio, quando ele tem a independência, que muda muito a forma de jogar até dos adversários, ele respeita mais o Atlético aqui dentro, ele tem mais facilidade. O que nada tem a ver com o Mundial. O Mundial é uma outra situação, essa que você colocou, porque no Mundial está todo mundo fora de casa, né? Aí você tem a experiência da Europa, vai Por depender... Isso é a minha pergunta. Vai mas depender... Você não consegue responder. Eu vou terminar. Calma aí, vai depender muito daquilo que vai acontecer nessa reunião que as equipes vão ter agora com a FIFA em relação ao que eles vão poder contratar ou não, se os contratados vão poder ser inscritos, se vai poder contratar mais, o que acontece com o europeu, que pode levar todo mundo que ele contratou, tem essa vantagem. Então, tudo vai depender do que vai acontecer. Que time é esse do Atlético que vai? Que grupo é esse do Atlético que vai? Porque o Cuca pode estar preparando um grupo que não vai poder estar lá. A gente está falando efetivamente de alguns jogadores que estão vindo. Então, tudo vai depender. O quê? Peraí. Jogadores que estão vindo? Podem vir, depende dessa reunião. O que vai acontecer? Você está sabendo de alguma coisa e não quer falar? Não, eu estou dizendo que essa reunião vai definir o que vai acontecer daqui para frente. O Everson não está chegando hoje? Sim. Né? Não pode ser uma nova forma de jogar do Atlético, com um terceiro zagueiro, cair pela lateral? Mas é isso, foi isso que foi falado. Não, eu não acredito, não. É tipo uma ala esquerda ali. Agora, é
Aí tudo bem. Você ouve todo mundo, aí depois você pode pegar isso, o chefe Guimarães, e falar. Agora, você não teve também a capacidade de virar e falar o seu motivo. Perguntar e pressionar os outros é fácil. Eu vou explicar, eu posso dar meu ponto de vista, apresentar meu ponto de vista aqui. Presta atenção. Se o Júnior Brasil não teve condição, né, para resumir o que vamos o segundo tempo contra o São Paulo e o segundo tempo... O Cadu lembrou, não foi você. Eu posso falar? Eu posso falar? Falei que ele ia pegar tomar conta. Eu digo que eu te coloquei para apresentar, você amarelou. Então, peraí. O segundo tempo contra o São Paulo, o segundo tempo contra o Tijuana. O que o Atlético demonstrou? Técnica o time tem, não tem? Não tem jogadores importantes, tem Ronaldinho, você tem o Diego Tardelli, você tem outras peças importantes ali. Ponto. O que fez a diferença nesses dois jogos e que para mim faz a diferença, eu faria nos jogos do Atlético fora? Determinação e entrega. Então fora de casa não tem determinação e entrega. Não tem como ter em casa. É isso, não tem como ter em casa. Não tem como ter em casa. O Atlético não joga igual ele joga em casa fora. Vocês não têm determinação, raça, técnica. Palavras do próprio Marcos Rocha ontem. Faltou vontade no primeiro tempo. Não, faltou vontade no primeiro tempo. Então é o seguinte, fora de casa o time não corre. Não é todos os jogos não. Não é todos os jogos não. Aliás, você falou de uma coisa importante aí. Você citou aí a questão de um time que marca, parece que é homem a homem e desarruma, né? Quando tem jogadores habilidosos, a gente viu isso 200 vezes no ano. Então eu acho que falta sim, um pouco de entrega. Isso aí o Hever cobrou contra o Botafogo. O Hever cobrou. Você está citando uma situação. Você está falando que todos os jogos do Atlético não faz isso. Não estou dizendo o seguinte. Não é todos que ele está perdendo fora. Não é todos que ele está perdendo fora. Ele não consegue jogar como joga dentro de casa. Mas tem um mérito da equipe que joga também. Tem um mérito da equipe que joga também. Júnior Brasil, existe o mérito do adversário, ponto. Mas, para mim, o time tecnicamente é bom? Alguém tem dúvida? Alguém questiona? Não. O que falta às vezes quando joga fora? Contra o Náutico. Tá morto em campo, faltou tudo, né? Faltou tudo. Então, você entendeu o que eu quis dizer agora? Mas não é só isso, só raça e vontade. Muito mais do que isso. Eu respeitei a sua resposta, muito mais do que isso. Respeita a minha. Não, porque eu espero de você mais. Você é o apresentador aqui. Aí vem com essa coisa simplista. Não, faltou raça, faltou vontade. Isso é muito simplista. Não, mas é a minha avaliação. Não, é a minha avaliação. Talvez eu não tenha envergadura moral, meu cérebro da cãibra, pra eu não avaliar de uma forma mais complexa. Você quer que eu contextualize? Você quer que eu traga? Que você repita isso de novo. Como é que é aí com a mão? Essa envergadura, não. Você não falou assim. Envergadura moral. Não, você falou de outro jeito. Não, agora você tá machão. Você deu uma escorregada aí. Deixa eu posso tocar o programa? Vontade. Deixa eu falar aqui agora. Vamos parar um pouquinho de falar do Galo, que você está parecendo... Ficamos aqui 15 minutos falando do Galo de novo. Olha aqui. Tá parecendo o quê? Se bem que jogou ontem, né? É natural que a gente fale mais hoje. O técnico Marcelo Oliveira, voltando a falar do Cruzeiro, calma, o pessoal fica aqui, fala do Cruzeiro, calma. O técnico Marcelo Oliveira, ele falou sobre a sequência de partidas do Cruzeiro nos últimos dias. Então vamos ouvir aí o técnico do Cruzeiro, que o Júnior Brasil falou que não merecia, ser técnico do Cruzeiro. Fala, Marcelo Oliveira. Fala, Marcelo Oliveira. Cada jogo, numa equipe grande como o Cruzeiro, com grandes objetivos, é um jogo decisivo, é um jogo fundamental. Trabalha-se essa pressão e essa ansiedade com confiança. E a confiança no trabalho do dia a dia, a preparação que é feita para você chegar no jogo e ter a certeza que está próximo da vitória se exercer bem o seu trabalho. Esse estilo de você criar confusão, palavra na boca dos outros, isso não é legal. Você deveria ter um estilo aqui mais moderado, equilibrado, sensato, parar de ficar inventando coisas. Isso do Marcelo não foi falado, não é com bravata que o senhor vai pegar e vai afirmar a ponto de vista e criar o caos aqui não, porque somos 3 pessoas equilibradas, não nos alteramos em nenhum momento e você fica querendo fazer isso aqui. Para com isso e não fala que eu falei isso do Marcelo, porque eu não falei. O que eu cobrei, inclusive, na época quando foi falado, o senhor também. O senhor também, porque eu tenho gravado isso. Todos nós, Edmar, nós falamos. Nós apenas falamos. Vou cortar o microfone dos dois, viu? Nós apenas falamos. Nós apenas falamos, senhor Juvencio, o seguinte, que naquele momento não era o melhor. E ele mostrou que tem condição e ninguém duvidou do Marcelo da condição. Mas era o momento se o Cruzeiro investia, trazer as peças, tudo aquilo. Então, senhor Guimarães,
não é com bravata, inventando coisas, não. Tá? Eu vou morder seu dedo, se botar esse dedo. Não pode no ar. Já acabou? 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 Eu posso seguir o programa? E quantas pessoas tem no seu ouvido? Bom, aqui no meu orifício auricular, umas 15 falando aqui, né? Umas 15 falando aqui. Olha aqui, mas aqui, voltando ao assunto aqui, mas para falar do Marcelo Oliveira e do Cruzeiro. É óbvio que isso aqui, né, a gente brinca e tal, mas sobre a questão da confiança, ele vem falando que isso faz a diferença. A confiança. Isso é a palavra que define também, Cadu, ou seja, você vence o adversário como a Ponte, daí você vem cá e mete uma goleada em cima de um adversário aqui em casa, aí ganha do Flamengo na Copa do Brasil. Essa confiança é fundamental, Cadu? Ah, com certeza. O embalo existe no futebol, aquela história do time entrar numa maré positiva e a confiança ir puxando. A gente vê até no caso individual, o Borges, por exemplo, estava sem confiança, perdeu muitos gols durante essa partida contra a Ponte Preta. Depois acertou um lance... Olha o Dedé aí! Cadê os críticos do Dedé aqui no programa? É conceito com o Júnior. Cadê os críticos do Dedé aqui no programa? Será que agora tem coragem de aparecer para falar? Eu achei ótimo. Dá nome. Eu achei Você vai dar nome? JB. Júnior Batista criticou o Júnior Dedé. Brasil. Eu achei que você não queria causar igual os elenco do Cruzeiro. Mostra o gol do Dedé Júnior Batista de novo. falou do Dedé. Mostra o gol do Dedé de novo. Parece que o Júnior Brasil sábado não estava assistindo o jogo. Mostra o gol de novo aí. Eu queria que você contextualizasse sobre o jogo do Cruzeiro, a vitória do Cruzeiro, mas acima de tudo, sobre o prisma da análise do Dedé. Por gentileza, poder falar? O Dedé não conhece então abre o telefone. Você vai deixar também eu falar? Abre o telefone. Pega o meu telefone aí, por favor, que eu vou ligar pro Dedé. O Dedé Vital. O Dedé Vital. Eu, inclusive, para você ter ideia, a torcida do Cruzeiro lançou uma hashtag falando fechados com o Dedé. Eu até divulguei isso, porque eu falei isso é muito bacana. E o Dedé... Hashtag. E essa hashtag lançada foi muito bacana, porque o torcedor tem que apoiar. E aqui a gente faz uma coisa muito honesta, transparente e crítica construtiva. A crítica construtiva é uma cobrança que faz o jogador refletir. A mesma que o Marcelo Oliveira fez, a mesma que o próprio Bruno Rodrigo fez. E aí o Dedé, ciente disso, jogou o futebol arroz com feijão. E eu sempre disse, pra mim, Dedé está entre os melhores zagueiros do Brasil. Aí você falou Só que ele não estava bem e agora mostrou o futebol, que é aquele futebol que o consagrou no Vasco. Chegando na bola aérea soberana e jogou muito sério. Ele tem 30 nomes. Não, 3. Os três. Mais uma vez, você quer tumultuar, quer criar o caos. Tá até chegando meu amigo Jacques Leal aqui, horrorizado com você. Porque até o Jacques vai falar, se precisar, vai me defender. Não precisa não, Jacques. Obrigado, valeu demais. E é isso aí, porque as pessoas acompanharam. Os 3, pra mim, melhores. E eu disse aqui, Vitor Hugo, Hever... Não, você também vai tomar. Hever, Léo Silva, Dedé, são pra mim os 3 melhores. E eu disse... E o Bruno Rodrigo, eu vou poder falar... E o Bruno Rodrigo? Que no momento o futebol é momento, eu disse que o jogador que tem sido mais regular e apresentado o melhor futebol é o Vitor de Hugo. Todos é o Bruno Rodrigo. Você também vai entrar na do cara? Você também? Não é possível. Vocês estão entendendo por que é a minha cobrança aqui? Que cobrança? Você eu quer ver o respeito a opinião dele. Você quer ver o caos. Mas ele está colocando o Dedé entre os 3 melhores zagueiros, mas o mais regular do Cruzeiro é o Bruno Rodrigo. É verdade. Não é não? Deixa eu ouvir o Cadu. Isso é verdade? Isso é verdade? Cadu Donelli, você com a palavra, Cadu. Nos últimos jogos, o Bruno Rodrigo... Vai zoar. O Bruno Rodrigo tem sido mais regular mesmo. Agora, o Dedé é um grande jogador. Pra mim, errou contra o Flamengo, mas já vinha melhorando. Ele estava melhorando nos últimos jogos. Contra o Vitória, por exemplo, muita gente questionou o Dedé e eu defendi o Dedé aqui. Não foi você que questionou, não. Aqui, você até elogiou ele também. Eu vou dizer mais, hein? O gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo quarta-feira, ela vai ser do Dedé. Intervalo rápido, vou tomar uma água ali com a boca seca. A gente volta em 2 minutos. Dilma, corta o microfone da Dimara. De volta já.